Se você é papai ou mamãe de criança pequena e está vivendo aquele momento da rejeição alimentar, fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, dar algumas dicas, alguns direcionamentos para a gente tentar driblar esse momento tão delicado das vidas dos nossos filhos e da nossa vida também, né? E aí, papai ou mamãe, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Papai Nutri, canal paternalmente mais nutritivo e informativo desse YouTube. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento dramático, esse momento meio conturbado aí das nossas vidas e das vidas dos nossos pequenos também, que é o momento das rejeições alimentares. Eu sou papai de duas pequenininhas e estou vivendo duas experiências diferentes. A Melina tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora em maio de 2021 e é realmente esse momento que a gente está vivendo. E a gente também tem a Isadora de um pouco mais de um ano e um mês aí, e ela tá comendo tudo, tá comendo muito mais que a Melina, mas também ela tem muito mais, tá aprendendo ali ainda os alimentos. Então ter essa experiência em casa me motivou realmente a fazer esse vídeo para falar um pouquinho para vocês de como a gente pode tentar ajustar isso, o que pode estar causando essa rejeição. Então vamos direto para o vídeo, sem enrolação, vamos nessa! Eu separei 3 pontos que eu, Juscelio, julgo importantes para a gente identificar nos nossos filhos e ver o porquê que está causando essa rejeição toda aí, tá? O primeiro ponto, a meu ver, é que os nossos filhos, assim como nós adultos, têm uma associação visual muito grande com a comida. Eu entendo, se a gente for ver na internet, você tem que fazer um prato atrativo e botar uma carinha de um ursinho e fazer toda aquela onda. Gente, eu não sei quantos filhos vocês têm, mas lá na nossa casa é muito difícil fazer algo tão bem apresentável assim, porque tem uma pequenininha correndo, querendo comida, esfomeada, e a outra maiorzinha a gente forçando para comer. Entendeu? Então é um negócio meio delicado. Então, claro que a gente não vai bagunçar tudo, fazer uma gororoba, porém, realmente a gente tentar separar direitinho ali, cortar numa forma que a criança tenha uma certa familiaridade, pode ser interessante. Tem coisas que às vezes as crianças só de olhar, elas já criam uma certa aversão. A Melina, a minha maiorzinha, às vezes ela sem já ter experimentado, ela já fala eca. Coisas que ela comia anteriormente, comia com a mão, brócolis, coisas que ela comia pra caramba, assim, nessa idade da Isadora, mais ou menos um pouco mais de um ano, introduzindo aí a alimentação, ela comia super bem e era um orgulho pra gente, porque a gente olhava, essa menina é muito boa de boca, e a gente dá boas referências em casa, porque a gente está sempre comendo perto dela, tenta estimular. Mas eu não sei o que acontece com a cabeça dessas crianças que vai chegando nessa faixa etária aí. Às vezes não é só o estímulo de casa, mas das preferências mesmo. São alguns detalhes que é até meio estranho, porque às vezes é um tipo de macarrão diferente. Então a Melina, ela gosta de macarrão espaguete, ela come com molho, mas se a gente põe um macarrão parafuso, ela já não gosta, como se tivesse um gosto diferente, entendeu? Então aí que a gente tira do aspecto visual mesmo. Então às vezes a criança precisa experimentar. Antigamente, eu geralmente faço uma gororoba proteica que eu uso com banana, com pasta de amendoim, com um pouquinho de whey, às vezes uma granola, e não fica um negócio bonito, fica um negócio meio feio, assim, uma gororoba mesmo, uma pasta assim. Só que é muito nutritivo e é uma delícia. E ela não gostava de jeito nenhum. Hoje ela já fala que é doce de banana e ela adora comer, ela gosta de comer, né? Então isso é uma carta coringa no momento que ela não quer lanchar e a gente utiliza um pouquinho, porque tem muita nutrição associada, mas é um negócio feio. É um negócio feio, porque é uma gororoba, sabe? Mas é muito gostoso e ela já teve essa associação. Então ela sabe que aquilo ali, mesmo sendo feio, é nutritivo e é gostoso, e aí ela gosta. Então a dica é tentar apresentar de uma forma que o seu filho, sua filha, consiga pelo menos experimentar o sabor e se agradar. Puxa um pouquinho mais pro lado doce realmente para as crianças, tá? Mas apresentar de uma forma diferente pode dar certo, né? Ou tentar esconder um pouquinho aqui, isso é um ponto relevante. Segundo ponto para a gente conversar depois aí do aspecto visual, que é importante, a gente tem que falar que as necessidades nutricionais da criança, elas são diferentes, tá? Não dá para comparar o nosso estômago com o estômago de uma criança. E ainda em períodos de pandemia, de isolamento, as crianças estão muito mais fisicamente inativas, vamos dizer assim.
A necessidade energética ela é muito menor porque as crianças estão cada vez mais paradas. Como eu falei anteriormente, a minha menorzinha de 1 ano e pouco, ela come o dobro ou o triplo, eu acho, da Melina, que tem o dobro da idade dela. E ambas estão dentro de uma faixa nutricional equilibrada, estão todas dentro da estatura, tá tudo bem. Só que a Isadora, porque eu não tive a oportunidade de botar um marcador de passos nela, mas a bichinha não para de jeito nenhum. Então é um gasto energético muito grande. Tá diferente da Melina, que brinca aqui com o boneco, vê uma TV, vê um celular. Então ela gasta bem menos energia. Para você ter uma noção, a necessidade proteica de uma criança é mais ou menos 1 grama, ou às vezes nem chega a 1 grama por quilo de peso. Então se a criança pesa 15 quilos mais ou menos, você utilizar um ovo, ela comer um ovo no dia, né, já bate praticamente a metade da quantidade de proteína que ela precisa no dia. Então não precisa a gente querer que a criança come uma pratada de manhã, uma pratada de tarde, uma pratada à noite. Não é assim que funciona. Outro ponto é porque agora, com pandemia, sem colégio, tudo, a gente acorda um pouco mais tarde. Então as refeições acabam ficando um pouco mais tarde, digamos assim. Então, que se fazer um café ali 7h30, um lanche ali 9h30, 10 horas e um almoço ali 12h30, a gente tem que tentar trazer a criança para nossa rotina, isso é fato. Mas se às vezes a gente já acorda tarde, já faz um café da manhã quase 9 horas, aí já quer dar uma fruta aí 11 horas, como é que a gente vai querer que a criança almoce meio-dia junto com a família? Não vai conseguir. Vocês têm que ter cuidado para que esses lanches intermediários não fiquem muito próximos às grandes refeições. A gente tem que entender que a criança muitas vezes ela não consegue exportar que ela está com fome, mas a gente também tem que ter um cuidado em como apresentar essas frutas, esses lanches intermediários para não comprometer as grandes refeições. Isso é super importante. E uma informação essencial não adianta forçar a criança a comer. Não adianta forçar a criança a comer. Você vai pegando aos poucos na manha ali, você põe uma quantidade maior, ela não está comendo tudo isso, diminua a quantidade. Tá? Existe realmente essa fase aí de crescimento da rejeição, mas a gente tem que aos poucos tentar incluir, reincluir e apresentar de várias formas diferentes para a criança alimentos que a gente considera que são nutritivos, alimentos de verdade mesmo. Não tenta fazer compensações, se você comer isso eu te dou aquilo, porque ela vai criar essa associação, te dou um picolé depois, te dou uma jujuba, te dou um brigadeiro. Essas crianças elas são muito espertas, então elas vão querer driblar a gente de alguma forma para conseguir o que elas querem. Nessa faixa etária, o paladar doce realmente é mais aguçado. Então a gente tem que dar nutrição e uma vez ou outra dar algum agrado nesse sentido e de preferência os menos piores, se possível, né? E o terceiro e último ponto que eu considero relevante, a gente já falou aí do aspecto visual, né? Que a gente come com os olhos, isso é importante. As necessidades nutricionais da criança, que não precisa realmente ela comer todo o prato e que o estômago dela é bem pequenininho, então não precisa forçar a barra e fazer lanches muito perto das grandes refeições. Pode prejudicar esse consumo nas grandes refeições, né? E deixar a gente meio frustrado da criança não estar comendo. Então esse último ponto nós pais, nós temos que ser referência. Eu recebo pessoas aqui no consultório com sobrepeso, com obesidade, comendo ainda tudo desregrado e querendo que os filhos comem super bem. Como é que isso acontece? Você come escondido na sua casa? Não acontece por aí. Tá? Então, geralmente, crianças, elas têm a nossa referência. Então, se a sua filha, se o seu filho está vendo você comer uma coisa mais nutritiva, né? Você pode fazer aquelas associações. Você tem que comer isso aqui para você ficar forte. Você tem que beber água para o seu cocô não ficar duro, para não machucar o popô. Sabe? Você tem que dar essas referências porque as crianças vão fazendo essas associações. Agora, se você come escondido e quer que seu filho coma super bem, não tem nexo. Então, comece mudando a alimentação da sua casa. Tente, se possível, fazer refeições juntos com a sua família. Isso é importante. E aos poucos você vai vendo que as crianças tentam tirar o estímulo visual ali do tablet, do celular, porque a hora de comer é uma hora importante. Eu já queimei muita língua com isso, porque às vezes a gente precisa fazer isso, ainda mais com uma filhinha pequena que requer um pouco mais de atenção. Mas em relação à comida, ela não dá o mínimo de trabalho, já a maiorzinha já dá mais trabalho. A gente sabe que é uma fase, em todas essas partes aí do crescimento infantil existem fases, só que a gente tem que ter rédeas curtas aí, de certa forma, para que isso não prejudique o processo de crescimento lá e o desenvolvimento dos hábitos alimentares lá na frente, beleza?
Então é isso, papai e mamãe, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa ter te dado alguma luz de certa forma. Se você está passando por isso também, eu acredito que sim, porque senão você não estava nesse vídeo aqui. Segura a onda, é um processo passageiro, a gente já está em transição disso aí, mas eu acho importante porque isso nos deixa meio preocupados, né? Quando nossos filhos não estão se alimentando bem, isso está diretamente relacionado com o sistema imunológico, com a evacuação, com muitos aspectos que nos deixam preocupados realmente, tá? Então se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e encaminhar no seu grupo de papais, de mamães lá, porque muitos amigos seus podem estar passando por isso e esse vídeo pode ajudar também. Beijo grande do Papai Nutri e até o próximo vídeo.